A Transmissão Paulista, ela pode sim pagar R$ 3.000 de dividendos todos os meses para você. Contudo, você precisa saber elaborar uma estratégia bem clara, pessoal. Até porque a empresa tem alguns pontos específicos sobre esses pagamentos de dividendos, que podem variar de ano para ano. Basicamente, vai depender de vários fatores, várias variáveis. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui, pessoal. Eu vou trazer para vocês como ganhar esses R$ 3.000 de dividendos todos os meses com a TRPL4 e, ao mesmo tempo, mostrar os benefícios de ter investido nela há anos atrás. Até porque, quando a gente investe em ação, a gente pensa em dividendos, mas ao mesmo tempo na rentabilidade do ativo, principalmente para trabalhar uma estratégia chamada Yield on Cost, que já já nós vamos conversar mais sobre. Mas sem mais delongas, pessoal, vamos lá então começar aqui conversando sobre a Transmissão Paulista. Eu vou apresentar para vocês aqui ao lado alguns detalhes técnicos sobre a empresa, tá? Nós vamos trabalhar aqui especificamente sobre a TRPL4, tá? Só para trazer mais detalhes para vocês, qual que é a diferença da TRPL4 para a TRPL3? Bom, uma é uma ação ordinária e a outra é uma ação preferencial. A ação ordinária, ela tem tag along, diferentemente da TRPL4. Roger, o que é isso? Vamos lá. Pessoal, tag along basicamente é um mecanismo de defesa para os acionistas caso a empresa venda sua participação para outro investidor. E nesse caso estamos falando para investidores majoritários, tá? A tag along basicamente garante que você vai receber o seu valor investido na ação, tá? Tem muitos temas, tem várias variáveis quanto a tag along, tá? Tem gente que não se importa em investir em ações que não têm tag along, tá? Eu basicamente analiso muito a administração da empresa, buscando principalmente administrações competentes e também transparentes, tá? E um outro benefício que pode auxiliar muito também os investidores é a liquidez, tá? Ou seja, no longo prazo, se acabe saindo algumas notícias que tem acontecido alguma movimentação que pode atrapalhar os seus investimentos, essa liquidez dará tempo de você pegar os seus aportes, tá? Mas esse é um outro tema que nós vamos conversar com mais detalhes aqui no canal, tá? Voltando ao foco da TRPL4, pessoal, vamos conversar aqui sobre os detalhes da empresa. Hoje ela está custando R$ 26,03. Deve ter caído mais, tá? Saiu algumas notícias da venda da parte da Eletrobras, mas essa notícia já tinha vindo há tempos atrás, se confirmou nesse ano agora. E para o longo prazo, pessoal, na minha opinião, não vai afetar a empresa. Empresa essa que está hoje no segmento de transmissão de energia, segmento que é mais resiliente entre as outras três operações, no caso, para geração de energia e também para distribuição de energia, tá? Podemos dizer que é o segmento que tem a melhor margem financeira e a que tem a melhor resiliência no pagamento de dividendos. Colocando sempre o asterisco nessa resposta, pessoal, pois sempre tem algumas ações que acabam trabalhando mais alavancadas ou acabam entregando menos dividendos, tá? Mas no caso da TRPL4, pessoal, ela é uma empresa que tem pagado bons dividendos, apesar desses últimos 2 anos a entrega dos dividendos terem caído, tá? Vamos analisar aqui o histórico de pagamentos desses dividendos. Em 2024, pessoal, a TRPL4 pagou um dividendo em janeiro e também em abril, tá? Em 2023, a TRPL4 pagou em abril apenas. Em 2022 foi um pagamento apenas em janeiro, em 2021 e 2020 foram vários pagamentos, até porque foi um período que a empresa pagou muitos dividendos, tá? Ela tinha caixa para isso. Um ponto para a gente se atentar aqui é quanto ao período para você exercer esse poder de recebimento dos dividendos. Por que eu digo isso? Basicamente, pessoal, para você ter recebido esses dividendos de 2024, você teria que ter investido na empresa em 2023, mais especificamente no final do ano, entre novembro e dezembro, tá? Isso se chama Datacom, que é o que eu sempre venho comentando aqui, tá? A empresa anuncia no final do ano que vai entregar dividendos e paga no próximo ano. É assim que vem funcionando a TRPL4 nesses últimos anos, tá? Mas, Roger, as ações não pagam dividendos mensais. Como eu vou receber R$ 3.000 de dividendos todos os meses? Vamos lá. Basicamente, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: recebendo esses dividendos, vocês podem pegar o total recebido e dividir em 12. Basicamente é isso. Assim fica um valor igualitário, como se fosse um salário mensal aqui, tá? Essa é uma estratégia que eu já estou planejando em trabalhar.
Outro ponto também bacana para a gente se atentar aqui é que você pode esperar receber dividendos o ano inteiro e utilizá-los no ano que vem. Esse é um ponto também que tem gente que utiliza, que se baseia. Ou também temos a estratégia de você estar recebendo dividendos comprando ações que pagam dividendos em períodos diferentes entre elas. Ou seja, se uma ação costuma pagar dividendos em março, em junho, setembro e dezembro, você vai buscar outras ações que pagam dividendos em janeiro, maio, agosto e novembro. Esse também é um ponto que a maioria dos investidores utilizam, tá? Vai depender da estratégia que você seguir, beleza? Vou mostrar para vocês na prática aqui como ficaria. Bom, pessoal, para isso nós vamos ter que entrar agora nas simulações que eu fiz aqui sobre a TRPL4, se baseando nos históricos desses últimos anos, tá? Vamos lá então apresentar aqui a simulação que eu fiz, tá? Basicamente eu peguei os dividendos pagos nos últimos anos, também fiz uma simulação se baseando pelo preço desses últimos anos, já levando em conta o desdobramento que foi feito, tá? É importante a gente se atentar a isso. E aqui a gente consegue ver também esses dividendos pagos no formato de porcentagem, ou seja, o seu dividend yield aqui, beleza? Antes de mostrar para vocês quanto que vocês precisam ter para ganhar R$ 3.000 de dividendos todos os meses com a TRPL4 atualmente, pessoal, eu quero mostrar para vocês um histórico de dividendos que a empresa pagou, como foi também a performance da empresa nos preços. Muito bem, vamos lá então apresentar aqui o ano de 2019. Era um ano que a empresa tinha aqui um preço mais atrativo, tá? Lembrando que eu considerei os desdobramentos para não atrapalhar os dividendos. E vamos lá, pessoal. Em 2019, para você conquistar em média por mês R$ 3.000, você teria que ter investido R$ 381.000 aproximadamente. Ou seja, 23.842 ações da TRPL4. Em 2019, a empresa pagou aqui R$ 1,51 de dividendos, tá? Se a gente pegar aqui o seu preço no dia 31/12, você receberia 9,4% de dividend yield. Uma porcentagem muito relevante, tá? Reparem aqui, pessoal, que os dividendos que vocês receberam no total foi R$ 36.000. E esse dividendo dividido em 12 fica 3.000. Basicamente, esse é o cálculo. É muito simples. Tudo bem, pessoal? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, é a evolução desses dividendos nesses próximos anos. Vamos para 2020 agora, pessoal. Bom, vamos lá então. Em 2020, eu vou considerar uma quantidade de ações praticamente a mesma. Nós não vamos movimentar nessa primeira simulação essa quantidade de ação e vamos analisar os outros indicadores. Bom, pessoal, já dá para ter uma noção aqui que a empresa pagou mais dividendos e ela também se valorizou. Ou seja, tivemos um aumento aqui no nosso valor investido e também um aumento nos dividendos, chegando aqui a uma média mensal de 3.500 praticamente, né? Seu dividendo teve uma redução, mas reparem como acaba sendo irrelevante essa porcentagem, pois os seus dividendos aumentaram e também a valorização da ação, deixando esse indicador praticamente relevante nesse caso, ok? E se a gente caminha para o próximo ano, pessoal, a gente consegue também fazer uma análise bem mais interessante aqui. Reparem que o preço praticamente ficou igual, teve uma elevação, mas nem tanto, e a TRPL4 pagou muitos dividendos nesse ano. Foi um ano até atípico, tá, pessoal? Mas levando em conta aqui, o valor investido foi de R$ 507.000 e os dividendos totais aqui investidos foi de 85.600, pessoal, aproximadamente, tá? A média dos dividendos ficou em 7.132. Um valor extremamente relevante para quem manteve os investimentos desde 2019. Então reparem como que faz sentido você manter essas ações pro longo prazo, essas ações que pagam dividendos. Faz total sentido isso, aliás. Vai se valorizando. Reparem que nesse caso, como foi uma situação atípica, o seu dividend yield ficou bem elevado aqui. A gente pegou a quantidade de dividendos pagos e o seu preço no final do ano. Eu estou me baseando no preço do final do ano, pessoal, até para facilitar um pouco aqui a simulação, tá? Mas o ideal seria a gente calcular em cima da Datacom, ou seja, na data que você exerceu o seu poder de recebimento de dividendos, tá? Certo, pessoal, foi um ano bem atípico, vocês receberam muitos dividendos, bem acima da média. Contudo, em 2022, a empresa pagou menos dividendos. Entraram novos projetos, a empresa teve que pagar esses projetos e, com isso,
acabou reduzindo seus dividendos aqui. Reparem que em 2022, pessoal, o preço da ação ficou praticamente a mesma coisa nesses últimos 3 anos, tá? Só que ela pagou menos dividendos, caindo para R$ 1,06. Esse valor, se a gente pegar pelo valor que estava o preço da ação, caiu para 5% de dividend yield. Então ficou abaixo ali de 6% até, tá? Por que acontece isso, pessoal? Basicamente, as empresas, principalmente essas de elétricas, de transmissão de energia, precisam fazer manutenções nos seus projetos. Tanto manutenções quanto também novas aquisições, novos projetos, que são chamados de projetos Greenfield, que são feitos do zero. Esses projetos acabam elevando a alavancagem da empresa e, com isso, aumentando a dívida dela. E por conta dessas dívidas elevadas, a empresa precisa reduzir a entrega dos seus dividendos, ou seja, reduzir a entrega do payout e, com isso, reduzindo o seu dividend yield, tá? Contudo, pessoal, esses períodos são importantes para manter a resiliência desses pagamentos de dividendos, tá? Até porque é só assim que a empresa vai conseguir manter um portfólio bem energizado, bem equilibrado, bem diversificado e também esticado para o longo prazo, tá? Já já nós vamos conversar mais sobre esse ponto, tá? Mas voltando aqui, pessoal, reparem aqui então que os dividendos em 2022 foi de 25 mil, você receberia aqui 2.106, tá? Um valor bem abaixo comparado aos dos outros anos, né? Mas ainda assim você vem mantendo bons dividendos. E além disso, você não alterou aqui a quantidade de ações. Estamos fazendo uma simulação sem aumentar essa quantidade de ações. Mas seguindo aqui, em 2023, pessoal, a empresa voltou a pagar mais dividendos, tá? Lembrando que a TRPL4, quando não tem dividendos extraordinários, costuma anunciar que vai pagar dividendos no ano anterior, tá? Ou seja, pessoal, esse dividendo de 2022 foi pago em 2023 e esse dividendo de 2023 foi pago nesse ano de 2024. Ou seja, pessoal, a empresa vai ter que anunciar no final desse ano ainda dividendos para 2025. Entende como funciona o mecanismo? Basicamente é assim que leva a estratégia, tá? Nesse caso, estamos fazendo uma análise nos dividendos que a empresa anunciou em cada ano, tá? Que é o correto a se fazer. Beleza? E em 2023, pessoal, a gente enxerga que foi um dividendo bem relevante também, tá? Aumentando a média dos dividendos por mês para superior a R$ 3.000, que é a nossa meta aqui. Um ponto bem interessante aqui. Mas tem mais um ponto também que chama atenção, que é a valorização da ação, pessoal. Ela subiu de 21 para 26,50 em 2023. Então reparem como vem valorizando a ação e ao mesmo tempo elevando os dividendos em certos momentos. No longo prazo, isso, pessoal, imaginando 10 anos, se a empresa mantiver essa resiliência na sua administração, essa transparência, pode ter certeza que você vai receber bem mais dividendos lá no futuro. E além disso, ver a valorização do seu dinheiro, que consegue bater a inflação e, ao mesmo tempo, garantir uma aposentadoria para você lá no futuro. Mas voltando aqui, pessoal, para 2024, ainda não foi anunciado dividendos, tá? Que vão ser pagos ano que vem, ou seja, não temos dividendos ainda para esse ano, tá? Mas pelos meus cálculos que eu estava analisando, se a empresa entregar aí um payout de 50% e manter os resultados desses últimos 12 meses, já levando em conta os resultados do primeiro trimestre de 2024, os dividendos pagos seriam de R$ 2,12 aproximadamente, tá? A gente pode até considerar aqui R$ 2. Nesse caso, se baseando pelo valor do preço atual, teríamos aqui um dividendo de 7,7%, tá? Contudo, até dezembro, que é a data que nós estamos se baseando, pode ter aqui um reajuste nesse valor dos preços, tá? Porque nós estamos falando aqui de renda variável, tá? E nesse caso aqui é apenas simulação, pessoal. E ainda também, pessoal, tem o copo mais vazio, ou seja, se o payout vier mais reduzido, imaginando 40%, o resultado viria R$ 1,70, ou seja, ia cair aqui os dividendos, beleza? Mas o que eu quero que vocês visualizem, pessoal, é que caso vocês tivessem investido há anos atrás, você teria hoje um recebimento de dividendos muito atrativo. Vejam só, vamos supor aqui que você tivesse comprado essa quantidade de ação tudo ao mesmo tempo, tá? Só para mostrar a simulação na prática aqui, e mantivessem essas ações até hoje. Então teríamos aqui um preço médio de R$ 16 aproximadamente, tá? E você receberia hoje um dividendo pago de R$ 1,70, tá? Levando a média que nós fizemos aqui. Se a gente pegar esse valor e dividir pelo seu preço pago anteriormente, vejam aqui o valor que nós receberíamos de dividendos.
Se a gente pegar em porcentagem, teremos aqui 11% de dividend yield. Valor interessante. Se a empresa futuramente aumentar esses dividendos, por exemplo, e você manter essa média, vamos supor que a empresa pague R$ 2 de dividendos. Vejam que sobe para 12%. E se a gente fazer essa análise em cima de 10 anos para frente, vamos supor que a empresa consiga pagar R$ 3 e você mantém aqui um preço médio de 16, que é difícil, eu entendo, mas que, caso acontecesse isso, sua porcentagem aqui de recebimento de dividendos seria muito relevante. Logicamente, pessoal, que é muito difícil acontecer isso, até porque você vai fazer reinvestimentos desses dividendos durante esses períodos, né, durante esses anos, e com isso vai acabar elevando o valor do preço médio, né? Mas você elevando o valor do preço médio, você conseguiria, pessoal, receber mais dividendos, tá? E esse é um ponto fundamental na renda variável, aumentar essa quantidade de ações, pois isso que faz diferença para você lá na frente. Você vai receber mais dividendos, ok? E entrando em outras simulações agora aqui, pessoal, só para vocês entenderem a importância da quantidade de ações aqui, vamos supor que a gente faça aqui uma simulação, já pegando aqui a minha colinha, da quantidade de ações que vocês teriam que ter para receber exatamente os R$ 3.000 em média por mês com a TRPL4. E aqui a gente consegue ter uma noção exata do quanto de quantidade de ações a gente teria que ter para receber os 3.000 em média. Reparem que com o passar do tempo, pessoal, a quantidade de ações vai caindo. Até porque a ação vai se valorizando com o passar do tempo também, tá? Mas lógico, tem também um asterisco aqui. É importante vocês também reinvestirem os dividendos para se prepararem para esses momentos que as ações podem pagar menos dividendos, tá? No caso, em 2022 aqui, ocorreu essa situação, até porque a empresa teve que fazer investimentos para oxigenar a sua carteira, para manter esses dividendos no futuro, basicamente. Se você tivesse reinvestido esses dividendos ou até mesmo feito novos aportes, você não teria tanta dor de cabeça aqui, tá? Então esse é um ponto importante para a gente se atentar aqui também. Tudo bem, pessoal? Para ano que vem, pessoal, supondo que a ação entregue aqui R$ 2, vamos colocar aqui uns 18 mil, acho que fica legal. Ficou 3 mil aqui em ponto, né? E esse é o valor que você teria que ter caso a empresa entregue R$ 2 por ação. Aliás, anuncie no final desse ano esses R$ 2. Se esse valor vier R$ 2,70, pessoal, aí a média por mês também cai e a gente tem que aumentar aqui o valor da quantidade de ações, tá, pessoal? Então aqui a gente vai trabalhando para ter uma noção básica do quanto que teríamos que ter investido, tá? Mas em resumo, pessoal, foquem principalmente na questão de reinvestir os dividendos. É importantíssimo para vocês comprarem cada vez mais quantidade de ações. Também se atentem, logicamente, aos preços, tá? Preço conta sim muito, conforme eu trouxe para vocês naquele cálculo do Dividend Yield on Cost. E fazendo isso, lá na frente, você consegue elevar esses dividendos tranquilamente, tá? Até porque, pessoal, a Transmissão Paulista, ela paga bons dividendos, tá? Eu trouxe também que o histórico dos dividendos que ela pagou nesses últimos 10 anos, tá? Fica nítido aqui que a média é bem interessante, tá? Desde 2018, a empresa vem pagando bons dividendos, desconsiderando 2022, que foi um ano atípico, igual eu mostrei para vocês, e a gente também desconsidera 2018 e 2021 também, até porque foi muito acima da média. Nesses momentos que a empresa entrega muitos dividendos, pessoal, a gente tem que pegar esse valor e reinvestir, pois assim a gente consegue comprar mais ações, tá? Não diga investir na própria empresa esses dividendos, você pode investir em outras empresas que estão com um preço mais atrativo, mas a ideia aqui é impulsionar cada vez mais esses dividendos, ok? Um outro ponto que eu quero que vocês foquem aqui é dos dividendos pagos nesses últimos 10 anos. Reparem aqui, pessoal, que os dividendos pagos desde 2014 vêm se elevando. Então reparem como faz sentido trabalhar o Dividend Yield on Cost num prazo de 10 anos para frente. Vejam quanto que a empresa pagava em 2014 e quanto está pagando em 2023. Então, na média, pessoal, no longo prazo, se a gente desconsiderar alguns anos aqui, faz total sentido essa evolução, faz total sentido a gente focar nessa estratégia. Até porque, igual eu mostrei para vocês, a ação vem valorizando também a sua cotação. Então, com isso, a gente consegue também valorizar o capital, valorizar o seu valor investido, o seu dinheiro investido. Mais um ponto bacana também aqui, tá? Lembrando que esses valores aqui, pessoal, eu estou considerando os desdobramentos, ou seja, a valorização real, né? E também, nesse caso, para esse gráfico, o reinvestimento dos dividendos, tá? Então, vejam que faz total sentido essa estratégia, tá, pessoal? Em alguns momentos, igual eu falei para vocês, a ação pode pagar menos dividendos, até para ela continuar pagando esses dividendos que ela vem pagando. Então, é importante vocês também se atentarem a esse ponto, tá? Um ponto que eu gosto bastante da Transmissão Paulista, pessoal, é que ela costuma pagar um payout bem interessante, tá? Deixa eu até trazer para vocês aqui.
ela tem uma prática de proventos de pagar pelo menos 75% do lucro líquido regulatório, tá? Caso não haja alavancagem ou também dívidas a serem pagas, tá? A previsão sempre é 25%, mas ela sempre vai tentar entregar um dividendo de 75%. Isso é muito relevante. Isso demonstra que a ação está engajada com seus acionistas, tá? Eu gosto bastante desse ponto. Mas não quer dizer que a empresa pode reduzir esse payout, conforme aconteceu nesse ano de 2022 que eu trouxe para vocês, tá? Vejam como fica nítido aqui o ano de 2022, como foi atípico, mas reparem que a média de 10 anos é de 54% de payout. Então esse é um ponto também que demonstra que o longo prazo sempre vence. Outro indicador que nós sempre temos que ficar atentos, pessoal, é quanto à dívida líquida sobre EBITDA, que é a alavancagem. Essa alavancagem vai ditar bastante a entrega dos dividendos, tá? Ou essa não entrega, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que atualmente a dívida líquida sobre EBITDA dela é de quase 2%, tá? Mas reparem que a empresa não costuma trabalhar acima de 2. Isso é bom, tá? Uma empresa que costuma trabalhar controlada. E investir em ações, pessoal, é basicamente isso. Você vai administrando esse seu patrimônio, entendendo que em cada ano vai variar esses dividendos e já se preparando também para os próximos anos. Se preparando como? Reinvestindo eles. Quando vem muito acima, pega uma parcela e reinveste, pois isso acaba compensando os anos que você não vai receber tantos dividendos quanto esse dividendo acima da média. Até porque isso no longo prazo vai trazer muitos benefícios, é muito mais vantajoso, tá? E para a transmissão paulista, pessoal, eu destaco alguns pontos aqui. O principal ponto é o potencial dela para o longo prazo. Ela tem várias variáveis que vêm favorecendo esse potencial positivo para o longo prazo. Uma delas são as concessões para longo prazo, próximas ali a 2050. O que isso quer dizer? Receitas até 2050, e com isso, a empresa consegue garantir uma estabilidade nos resultados dela. Outro fator importante também é os reajustes sobre a inflação, o que favorece também o aumento dessa receita e com isso dos lucros, e com isso nos preços e consequentemente nos dividendos, mantendo assim dividendos interessantes todos os anos. E além disso, pessoal, a empresa ela vem buscando também projetos bem interessantes. A empresa foca muito, pessoal, na eficiência, na rentabilidade e principalmente na geração de caixa, o que para essas empresas de energia faz muito sentido. Eu mesmo tenho investimentos na TRPL4, tá, pessoal? Eu gosto muito da empresa, principalmente por esses dividendos, tá? Ela pode em certos momentos reduzir os dividendos ou também pagar em menos, mas se você souber elaborar uma estratégia bem alinhada com o seu objetivo, pessoal, no longo prazo o retorno vai vir. Para quem quer até acompanhar aqui as minhas estratégias, pessoal, eu já tenho aqui na minha área de membros conteúdo sobre a minha carteira de ações, tá? Quase toda semana sai conteúdo novo lá, onde eu trago novos aportes e também explico sobre as minhas estratégias, beleza? O link tá aqui embaixo. Lembrando a todos que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? A única recomendação que eu sempre vou deixar aqui é que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho, tá? Ajuda bastante aqui no crescimento, beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!